Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe um problema que é do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024. E ele é o seguinte: competição de vans. Rogerinho está competindo contra seus amigos pilotos Renan, Maurílio e Julinho em uma corrida de vans. A corrida consiste em realizar um percurso, trajeto de ida e volta, repetidas vezes em um determinado tempo. O vencedor é aquele que consegue realizar o percurso o maior número de vezes. Admitindo que Rogerinho mantenha uma velocidade constante durante toda a corrida, faça um programa que leia o tamanho do percurso, a velocidade da van de Rogerinho e a duração da corrida, e que calcule quantas vezes o percurso pode ser completado. A entrada é a seguinte: cada entrada consiste de três números na mesma linha, sendo A, ou seja, o primeiro valor, um valor inteiro entre 500 e 500 mil, descrevendo o tamanho do percurso em metros. B, um valor inteiro entre 80 e 240, representando a velocidade da van de Rogerinho em quilômetros por hora. E C, ou seja, o terceiro valor, um valor inteiro entre 1 e 5, representando a quantidade de horas que a corrida vai durar. A saída deve ser um número inteiro, representando quantas vezes o percurso foi completado. Bom, então a gente vai receber três números aqui, e primeiro de tudo a gente precisa atribuir significados para eles. Então o enunciado já diz o seguinte: o primeiro é o tamanho do percurso, o segundo é a velocidade do Rogerinho, e o terceiro é a duração da corrida. Então vamos passar isso para o nosso código. Velocidade da van e a duração da corrida. A entrada do usuário serão três números inteiros, separados por espaço. E eles vão vir nessa mesma ordem. Beleza. Agora nós temos os três valores aqui no nosso código para trabalhar com eles. Eu achei esse problema muito interessante, por isso que eu resolvi trazer ele, porque à primeira vista ele parece ser muito simples, né? A gente já sabe intuitivamente que com o tamanho do percurso, a velocidade da van e quantas horas vai durar, que a gente tem informações suficientes para determinar quantas vezes a van consegue completar a corrida, né? Mas como que a gente manipula esses valores de uma maneira a chegar nesse resultado? Isso que é bastante interessante e que a gente vai precisar usar um pouco de física, né? Então vamos lá, ó. Vou escrever num comentário aqui pra gente não se perder. O que a gente quer descobrir é o seguinte: quantas vezes. Vou colocar aqui objetivo. É quantas vezes a van consegue percorrer um caminho de X quilômetros a Y quilômetros por hora em Z horas. Então vamos pensar. Isso aqui pode ser escrito como. Essa pergunta pode ser respondida com a seguinte conta: quantas horas a corrida vai ter, no caso Z, ou seja, o objetivo ele é Z dividido por quantas horas a van demora para percorrer o caminho uma vez. Então vamos pensar o seguinte: se a gente tem quantas horas a corrida vai durar,
e a gente dividir isso por quantas horas a van vai demorar para percorrer o caminho uma vez, a gente tem quantas vezes a van consegue percorrer o caminho uma vez, ou seja, quantas vezes no total a van consegue percorrer esse caminho inteiro. E para saber quantas horas a van demora para percorrer o caminho uma vez, a gente tem o seguinte: horas para percorrer uma vez. A gente pode escrever isso como sendo o tamanho do percurso, ou seja, x, dividido por y, que é a velocidade. Porque se a gente tem o percurso de x quilômetros, a gente está andando a y quilômetros por hora, então a gente vai ter o seguinte: a unidade de medida de x é quilômetros. Ai, meu Deus. A unidade de medida de y é quilômetros por hora. Então a unidade de medida de horas para uma vez será quilômetros dividido por quilômetros por hora. Divisão de fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, a unidade de medida disso aqui vai ser quilômetros vezes hora sobre quilômetro. A gente vai pegar a hora, dividir por quilômetro e multiplicar por quilômetro, o resultado disso é hora. Então, a gente sabe que isso aqui é uma quantidade de horas, e essa é a quantidade de horas para percorrer o percurso uma vez. Ou seja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o tamanho do percurso em quilômetros, dividir pela velocidade, que já está em quilômetros por hora. Depois a gente vai pegar esse número aqui e vai dividir a duração da corrida por ele. Ou seja, o objetivo, escrevendo ele só com os dados que a gente tem, ele é a duração da corrida dividido por tamanho do percurso dividido por velocidade. Se a gente arrumar essa conta aqui, é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Divisão de frações, a gente pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a gente tem que o objetivo é igual a z y dividido por x. Certo? A quantidade de horas que a corrida vai durar vezes a velocidade da van dividida pelo tamanho do percurso em horas. Isso aqui precisa ser um número inteiro. Porque mesmo que essa conta dê, tipo, na quantidade de horas do percurso, a van do Rogerinho consegue fazer o percurso 2,5 vezes, bom, percorrer meia vez o percurso não é fazer ele inteiro, então não conta. Então o senso comum nos diz que se a gente precisa arredondar esse valor aqui, por causa que a saída tem que ser um número inteiro, então a gente precisa arredondar esse número para baixo, certo? Para arredondar esse número para baixo é muito simples, é só a gente converter ele para um inteiro, porque quando você converte um float, que é um número racional ou irracional, em C para int, basicamente o que ele faz é, por exemplo, o 2.5 que eu acabei de falar. Basicamente o que ele faz é ignorar tudo que tem depois da vírgula e pegar só o que vem antes, que é a mesma coisa de arredondar para baixo. Então vamos implementar todas essas etapas aqui no nosso código. Primeira coisa que a gente precisa comparar é se as unidades de medida que a gente está recebendo são as unidades de medida que a gente vai usar. Vamos ver aqui. Tamanho do percurso é um valor em metros, então a gente precisa converter para quilômetros. Senão a gente não consegue operar dividindo aqui metro por quilômetro. Valor B, velocidade da van. A velocidade está em quilômetros por hora, então esse aqui é ok, não precisamos mexer. E C, a duração da corrida, é um número entre 1 e 5, representando a quantidade de horas, também está em horas, não precisamos mexer. Tudo que a gente precisa fazer, então, antes de começar as contas, é pegar o tamanho do percurso e converter ele para float.
Converter ele pra float não, converter ele pra quilômetros. Só que o que acontece? Como cada quilômetro são 500 metros, não, como cada quilômetro são 1000 metros, e o número, que é o tamanho do percurso, ele pode ser menor do que 1000, pode acontecer de na hora de eu fazer essa conversão de metro para quilômetro, de o resultado ser um número decimal. Se for um número decimal, eu preciso guardar esse resultado numa variável float. Porque se eu guardasse no int, ia acontecer o que eu já falei. O C ia pegar só o que tem antes da vírgula, que no caso seria o zero, ignorar tudo que vem depois, e o resultado seria zero. Ou seja, se eu pegar 500 metros, transformar para quilômetros, que vai dar meio quilômetro, pro C, isso ia ser zero, se eu guardasse numa variável int. Então eu vou guardar o tamanho do percurso em quilômetros em uma variável tipo float, que vai ser o tamanho do percurso em metros dividido por 1000. Uma coisa muito importante aqui, para eu conseguir fazer o resultado dessa divisão ser um número com caso decimal, pelo menos um dos termos tem que ser um float. No caso aqui, como vocês podem ver pelo meu IntelliSense, é o 1000. E o tamanho do percurso é um int. Se os dois números fossem int, o C já ia automaticamente converter o resultado dessa operação para um número inteiro e ele ia ignorar tudo que vem depois da vírgula. Então eu posso ou escrever o 1000 como um float, que foi o que eu fiz, ou eu posso castar o tamanho do percurso como um float, não importa. Vai da sua preferência. Certo? Isso aqui também funciona. E o jeito que eu prefiro é esse aqui. Agora que o tamanho do percurso está em quilômetros, a gente pode escrever isso aqui, que é o que a gente quer. Então, o que a gente quer é 20 voltas completas. Quantas vezes ele consegue completar o percurso. Na verdade não é volta, né? Vou colocar percursos. Só pra ficar mais legível o código. Percursos completos vai ser a duração da corrida, que é z, dividido, não, vezes a velocidade, que é y, dividido velocidade da van, dividido pelo tamanho do percurso em quilômetros. Como o tamanho do percurso em quilômetros é um float, o resultado dessa divisão aqui vai ser um float, então eu não consigo guardar ele numa variável int. Para eu guardar ele num int, eu preciso converter esse resultado para inteiro, que já vai dar o benefício pra gente de ignorar as casas decimais e arredondar o número para baixo. E para finalizar esse exercício, só preciso mostrar esse número para o usuário. Opa, não tem ampersand no printf. Vamos ver se funciona o nosso código. Então vamos lá. Se o tamanho do percurso for 1000 metros, ou seja, 1 km, a velocidade for 60 km por hora e a duração for 1 hora, eu deveria ver um 60. Quer dizer que a van consegue fazer o percurso 60 vezes. Então, primeiro caso de teste, ok. Se o tamanho for 1001 metros, a velocidade for 60 e a duração for 1 hora, por causa de 1 metro eu não consigo fazer 60 vezes. Por causa de 1 metro não, né? Por causa de 60 metros. Eu não consigo fazer esse percurso a 60ª vez, então o resultado é 59. Vamos testar os outros casos de teste aqui. 200 mil. 240. 2. Tá certo. 497 mil. 237. 5. 2. Tá certo.
Então, como vocês podem ver, esse é um problema, tirando essa explicação aqui das contas. Opa. Olha só, ele é um programa muito simples, né? Tem poucas linhas de código. Comecei a escrever na linha 4 e parei na linha 10. Então ele tem aí 7 linhas de código. Mas o que pega nesse problema, na verdade, é a matemática, né? Nem a programação, né? É você pegar esses valores e manipular eles. Então, é legal eu mostrar esses problemas pra vocês, porque é isso que eu tô falando. Tem problemas, mesmo nas competições sendo de programação, tem problemas que são puramente de matemática. A partir do momento que você resolve a parte de matemática, depois só você saber quais são os operadores que correspondem a cada operação. Na linguagem, por exemplo, o asterisco no C é multiplicação, então hoje eu quero fazer uma multiplicação eu escrevo um asterisco. Depois que você consegue desenvolver o exercício numa folha de papel, fazendo conta mesmo, e você chega numa equação que te dá o resultado que o programa quer, tudo que você precisa fazer para receber o ponto e conseguir resolver o exercício é você escrever essa equação que você chegou no seu caderno, no script. Então, quando a gente vai se preparar para as Olimpíadas de Informática, não é só estudar sintaxe. A gente também tem que estudar bastante matemática, porque tem questões que envolvem mais matemática do que programação, e quando a nossa matemática está afiada, elas são pontos de graça, né? Então, como eu falei, até a semana que vem eu pretendo juntar uma listinha de problemas parecidos para vocês conseguirem praticar. Valeu e até a próxima.